O cenário do programa de hoje está super especial. Pela primeira vez, uma equipe de TV tem acesso ao ateliê do artista plástico Paulo Miranda para gravar entrevista. E é uma honra para o programa Movimento da TV Câmara. Aqui, a criatividade do artista se materializa. E como tem quadros pintados, de todo tamanho e forma. Tem também a sua matéria-prima, a terra. Isso mesmo. Muitos tons o Paulo Miranda coleciona e inclusive traz de suas viagens. A terra original, com outros componentes, traz as cores que ele fabrica para seus trabalhos. Então vamos passear por esse ambiente inspirador e saber mais nesse episódio de uma série com o artista plástico Paulo Miranda. Vou revisitar aqui agora a entrevista que nós fizemos no episódio anterior, que é da geração 80, quando você estava ali muito com o preto. Agora você falando no preto, já teve alguma exposição que você levou muito preto e branco e o mais para o preto? Tem. E as pessoas desagradaram assim? Tem não só do preto, tem do preto também. Quando eu comecei o meu trabalho da década de 80, não era um trabalho fácil, né, de se entender. Porque quando eu comecei a me dedicar ao trabalho, eu falei, gente, eu não vou fazer nada do que... Quer dizer, acho que todo artista, todo jovem quer fazer isso, né? Ah, não quero fazer nada do que está aí, vou fazer outra coisa, né? Então eu comecei a fazer essas experimentações. Aquilo que a pessoa falava, mas não, isso daqui com isso daqui não dá certo. Eu falava, e esse eu vou pegar e vou tentar, é isso que eu vou mexer. Então eu mexia com isso. Então eu trabalhava só o papel e não usava cor, sabe? Eu não queria usar cor, eu queria trabalhar a cor do papel e trabalhar muito com papel preto e branco. Então, e aquilo desestruturava aquilo todo, o que eu queria rasgava tudo, às vezes colava, remendava e trabalhava de novo, sabe? E aí eu fiz uma exposição que aquilo agrediu muito, que as pessoas se sentiam muito agredidas por aquilo, né? Eu não sei por quê. Sim. Até hoje não? Até hoje não sei por quê, porque eram trabalhos normais, né? Sim, papel, né? Trabalhado, era uma experiência e tal. Mas se sentiram muito agredidas, né? Por aquilo e não queriam aquilo, queria que tirasse e tal. Então foi um episódio engraçado, desinteressante, mas engraçado. Mas também tive uma outra experiência quando eu comecei a trabalhar com os tons terrosos de terra, o vermelho e o laranja. Eu fiz umas paisagens, eu fiz uns trabalhos que eram todos costurados. Eu costurava aquilo tudo e aquelas linhas ficavam todas lá. O resto das linhas, tudo pendurado assim, como se estivesse caindo tudo, vamos dizer assim. E aí eu trabalhei muita escrita na época, sabe? Porque, enfim, coisas que eu estava vivenciando, coisas do mundo, por exemplo, aquele índio tinha sido queimado em Brasília. Era uma coisa assim que juntou num monte, né? E eu fiz uma exposição sobre isso. Fiz uns painéis. Eu pegava lonas pequenas e costurava elas todas, montava uns painéis grandes e as linhas das costuras ficavam tudo ali. Costurava pano de chão, pano de prato, juntava tudo. E aí pintava, sabe? Fazia aquela poética do caos, assim, aquela coisa, né, grande, em trabalhos grandes. E eram umas paisagens, sabe, assim, gigantes, de 5,80 m, 7 metros, assim, era por aí. E aí essa exposição foi para São Paulo, no Sesc São Paulo. E aconteceu a exposição em São Paulo e ela foi considerada na época da revista, acho que era a Vogue, não sei, acho que era a revista Vogue, eles elegiam as melhores exposições do ano. E a minha exposição no mês de março foi considerada a melhor exposição dentro de São Paulo, né? E aí aconteceu, para mim chegar nessa outra que eu estou dizendo, aconteceu que eu dava aula aqui em Uberaba e uma das alunas minhas chegou na minha aula e falou assim, Paulo, eu vi um trabalho em São Paulo, que eu estive em São Paulo e vi um trabalho maravilhoso, mas você tinha que conhecer. Mas ele é muito parecido com o que você faz. E você ia gostar demais, é assim, assim, assado, mas lindo, você precisa de ver um trabalho maravilhoso, não sei o quê. Eu falei, aonde tá? Ele falou, tá no Sesc da Paulista. Eu falei, exposição minha.
é a minha exposição. Então, você vê o grau de desinformação, né? Uma aluna minha, vendo uma exposição minha em São Paulo e não consegue ter a dimensão de que isso que ela está tendo aqui é a mesma que está tendo lá. Ficou encantada ficou encantada lá, mas não conseguia ver meu trabalho aqui. Então, essa exposição veio para a Fundação Cultural, parte dela, com trabalhos mais avermelhados. Lá tinha muito preto também, e nessa era mais e muito escrito. Incomoda. Aquilo realmente incomoda. Se você não gostar daquilo, aquilo incomoda, porque tinha muito escrito, né? Muita coisa escrita e tal. E veio para a exposição. Só que o que eu trouxe aqui na Fundação era uma coisa as mais leves, vamos dizer assim, no sentido de cor e de escrita. E montei uma exposição dentro da galeria da Fundação, que era no Padre da São Domingos. E a mulher, quando chegou na minha exposição, falou assim, olha, Deus me livre do teu trabalho, porque você é muito deprimido. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu deprimido? Falei, você é muito deprimido. Falei, não, deprimido é você, porque eu sei que está vendo a depressão. Eu não, para mim está maravilhoso, meu trabalho é esse, né? Não tem nada de deprimente para mim, né? Pelo contrário. Então também tem essas rejeições na cor. Depende. Se você pintar muito vermelho, assusta também, sabe? Então as pessoas, eu acho que vai da pessoa que está vendo, do momento dela, sabe? E isso é de cada um. Ela pode mesmo não gostar do trabalho, não tem obrigação de gostar, né? Mas não é o que ela sente não é o que eu sinto, entendeu? É o sentimento dela. É a mesma coisa a poesia. O que eu vou sentir não é, às vezes, o que o poeta escreveu. Né? Tocou em você de outra forma. Então, cada um tem que lidar com isso. Então, o trabalho, ele choca mesmo. Em alguns momentos. Não só o preto. Né? Qualquer cor. Ou a cor também. O amarelo, por exemplo, quando eu era menino, eu gosto muito do amarelo. Quando eu era muito criança, muito menino, assim, 12 anos, eu comprei uma blusa amarela. Eu gostava de amarelo, comprei uma blusa amarela, sabe? Amarela mesmo. E fui, que eu era um guarda-mirim. E eu fui na guarda-mirim com a blusa amarela. Porque eu gostava da blusa amarela. E quando eu cheguei lá, o sargento não gostou. Ficou horrorizado com aquela blusa amarela, com aquele moleque usando aquela blusa amarela. Aí fez eu tirar a blusa amarela e me botou de castigo durante a manhã inteirinha, por conta da blusa amarela. Você não deixou de gostar do amarelo, não, gostei de amarelo. Então, eu acho que são coisas assim, que depende da pessoa, né? Não é só a questão do preto que choca, eu acho. É tudo. Eu acho que tudo, dependendo da pessoa e do local, ela... Paulo, você pode mostrar pra gente como essa mistura das suas tintas, você tem essa matéria-prima aqui? Tenho, posso mostrar. Então, vamos mostrar pra gente. Vamos, dar uma a feitura do pigmento, né? Aham. Tá, eu vou mostrar. Aqui, eu sempre coleto as terras, ou areias e tudo mais, todas essas tintas que estão aqui, por exemplo, que eu vou misturando, elas são pigmentos, né? Que eu vou misturando com outras coisas, assim, com coisa, ela vai ficando aqui, eu vou guardando. Mas o trabalho mesmo de feitura de coisa, eu preparo no almofariz ali, tá? Uhum. Posso ir lá? Sim. Aí aqui, por exemplo, essa terra que eu pego aqui, essa terra eu nunca usei, eu peguei ela em Igarapé, Minas, né? Perto de Brumadinho. Então essa terra é uma terra vermelha, que eu estava procurando um vermelho, uma cor diferente de vermelho. Então eu achei esse vermelho lá, essa terra lá, e coletei um pouco dela para trazer para o ateliê. Ainda não usei ela, tá vendo? Isso faz uns quase 2 anos já. Então ela passa pelo preparo aqui, ó. Ela é uma terra bruta, do jeito que eu encontro, tá vendo? E aí eu pego o almofariz, socador aqui, de coisa. Normalmente, se você triturou outro aqui, você limpa, mas ele está limpo. E aí pego as espátulas e ponho um pouco. Só que antes eu tenho que passar pela peneira. Porque essa peneira aqui, ela vai tirar a impureza dela, assim, mato, essas coisas assim, tá vendo? Ela já dá uma... Nesse caso aqui, essa terra, ela já está fina. O que passa ali. Quando ela é uma rocha tapiocanga, por exemplo, quando ela é a tapiocanga, você tem que socar muito, porque ela é uma rocha muito dura. No caso dessa terra aqui,
essa coisa que vai sobrando aqui, ó, essa coisa aqui, você, às vezes depois você soca também, que ela vai virar o pigmento, né? Mas aí aqui, ela já passou na espessura que eu preciso. Aí eu pego, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Aí disso aqui, quando eu trituro ela bem aqui, que ela vai... Eu vou triturar, no caso, fazer macerar ela bem, para ela ficar bem fina, né? Quanto mais fina, mais a cor, eu vou conseguir uma cor mais plástica, mais coisa. Então eu trituro ela bem, num ponto que eu acho que tá legal. Quando tiver num ponto bom, eu pego um suporte, deixa eu ver, uma caixinha para não misturar com outra cor, uma caixinha limpa. Peraí. E aí faço já vou levar essa outra aqui, ó, para te mostrar também. Aqui. Isso aqui é um selador anti-mofo que a gente compra no mercado. Então aí você pega ela, você triturou, você põe ela aqui, a terra, né? Aí, ó, tá vendo? Quando você for fazer a outra, você tem que, se for outra cor, aí você lava ele e começa. Aí eu pego a cola branca, coloco uma quantidade de cola, que é o aglutinante da terra, do pigmento, tá? E coloco também, no caso do pigmento, eu coloco também um pouquinho desse antimofo aqui, sabe? Para não... Porque é uma coisa orgânica muito pura, então ela é interessante você colocar um pouquinho disso aqui, tá? E pronto. Aí é só você pegar um pincel. Esse pincel assim que tá quase o coisa assim, ele é bom. Eu guardo ele não serve para pintar mais, mas ele serve para misturar a tinta, porque quanto menos cerda tiver, é mais fácil de você macerar ela aqui, sabe, com a cola, tá vendo? E aí agora, a partir daqui, a consistência dela você vai dosar na água, tá? Que eu já coloquei uma quantidade boa de cola, tá vendo? E selador. Pronto. Aí agora você dosa na água, você pega a água limpa, tem que ser uma água limpa, né? Não pode ser coisa, e vai dosando ela. Um pouquinho até ela ficar na consistência que você precisa, tá vendo? Aí ela vira uma tinta, tá vendo? E aí você aplica, aí você trabalha direto na tela. Aquela que você quiser fazer, quer ver? Deixa eu pegar uma tela branca. Aí você mexe ela o tanto que você quiser. Se você quiser ela mais mole, você põe mais água, né? A tela, tá vendo que ela tem ainda uns carocinhos, né? É porque você tem que mexer muito. Tá. E aí pronto. Ela tá pronta. Aí você pega um pincel. Deixa eu pegar esse de novo. E aí pronto. Tá. Então aí é só começar a pintar? Aí é começar a pintar. Bom, você está vendo aqui então como é que é a matéria-prima da tinta que o artista Paulo Miranda prepara para começar as suas pinturas. Aí, que são conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Aí faz o pigmento, aí depois você pode entrar com... Normalmente eu uso carvão, às vezes. O carvão, ele depois você tem que fixar, né? Porque ele
você usa mais na base do desenho para fazer o risco, fazer onde você quer colocar, né, o desenho, por exemplo, fazer o desenho que você quer colocar da forma, e aí vai preenchendo os espaços. Aí você pega outra tinta, tem uma mais vermelha, tem uma rosa, tem a azul, e aí vai trabalhando. Bom, nessa demonstração aqui, Paulo, eu espero que tenha uma inspiração, né, para nós aqui, que somos inéditos aqui no seu ateliê, já nasce uma obra de arte. Nasce uma obra aqui. E aí, em cima disso, também eu trabalho muito a colagem, né? Que em determinado ponto eu começo a fazer colagens, formas de papéis e tudo mais, que eu vou desenhando a paisagem. Quando normalmente é a paisagem assim, eu uso muito a tinta mesmo, né? Pouca colagem. Mas quando é um trabalho como esse aqui, aí tem muita colagem, muita coisa. Nós encerramos esse episódio aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Prazer em recebê-los aqui, tá? Você que já assistiu aí os anteriores, quero te avisar que tem próximo também, viu? Com o Paulo Miranda. Continua acompanhando a nossa programação.